Olá, que a bondade e a misericórdia do nosso Deus possam acompanhar a sua vida. Vamos dar continuidade aqui ao que disse o Senhor Jesus acerca da parábola do semeador. Ele disse o seguinte: Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O primeiro grupo são aquelas pessoas que até ouvem a palavra, porém não a compreendem. E por qual razão não a compreende? Por duas razões. Primeiro, ou a pessoa está desinteressada, ou então ela está desatenta. A exemplo do que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. A Bíblia vai nos dizer que Jesus pregava ali para as multidões acerca da salvação do reino dos céus, e um homem no meio da pregação o interrompeu dizendo: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus disse: Homem, quem me constituiu repartidor entre vós? Ou seja, Jesus falava acerca de um assunto, acerca de uma coisa, e aquele homem estava pensando em outra. Aquele homem estava interessado em outra. E por essa causa a palavra ficou infrutífera na vida do mesmo. Nós devemos tomar muito cuidado para que não venhamos cair nesse primeiro grupo, daqueles que ouvem a palavra, porém não a compreendem. E você há de concordar que por inúmeras vezes, quando você decide abrir a Bíblia para meditar, ouvir a voz de Deus, alguma coisa vem com o objetivo de tirar o seu foco. É uma criança que chora, é o telefone que toca, uma mensagem que chega, porque o objetivo do maligno é que você não compreenda a palavra, para que a mesma fique infrutífera na sua vida. Esse é o primeiro grupo, os que ouvem a palavra, porém não a compreendem. E o segundo grupo, Jesus diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em-lhe chegado a angústia por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o segundo grupo são aquelas pessoas que também ouvem a palavra e a recebem com alegria, ou seja, pessoas emotivas, pessoas sentimentais, que possuem uma fé circunstancial. Quando as coisas vão bem, então a pessoa vai bem, porém quando as coisas não vão bem, então a pessoa não vai bem. Ou seja, a fé dela é uma fé emotiva, é uma fé dada à circunstância. Ela decidiu seguir Jesus, ela decidiu se entregar a Jesus em cima de uma emoção, não em cima da razão. E aí o que acontece? Como Jesus disse mais abaixo, chegando a perseguição ou a angústia por causa da palavra, essas pessoas simplesmente vão embora, dão as costas, não suportam a perseguição, pelo fato de não possuírem uma raiz profunda. Você há de concordar que se você tentar arrancar uma árvore do lugar e a mesma possui uma raiz bem profunda, é impossível você tirá-la dali. Mas já aquela plantinha que quase não tem raiz, com 2 dedos você tira. Então nós devemos tomar cuidado para não cairmos nesse grupo aqui dos emotivos. E ele segue dizendo, vamos ver qual é o terceiro grupo. Ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e a mesma fica infrutífera. Essas pessoas são aquelas pessoas que não produzem frutos, porque a palavra de Deus não consegue frutificar dentro delas. Por qual razão? Porque essas pessoas, elas também ouvem a palavra, seguem a Jesus, porém com a motivação errada. Não estão com ele pelo que ele pode ser, estão com ele pelo que ele pode fazer, por aquilo que ele tem a oferecer, por aquilo que ele tem a dar. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus tem muita coisa para lhe dar. Jesus pode te dar saúde, Jesus pode te dar uma família abençoada, Jesus pode te dar inúmeras coisas boas, e ele tem essas coisas boas para lhe dar. Mas essa não deve ser a motivação que deve movê-lo ou movê-la a segui-lo. Você deve segui-lo não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele pode ser. Ele pode ser a tua alegria ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Ele pode ser a sua força. Ele pode ser o teu salvador, que é o objetivo principal de Deus, salvar a tua alma. Então, se a pessoa está inclusa aqui nesse terceiro grupo, mais cedo ou mais tarde ela deixa Jesus, ela troca Jesus por algum benefício, entre aspas, oferecido por esse mundo. E o quarto e último grupo diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse quarto tipo de pessoa, que é a pessoa que nós devemos lutar para ser, é o grupo que nós devemos lutar para estarmos inclusos, são aquelas pessoas que não são desatentas,
aquelas pessoas que não são desinteressadas, aquelas pessoas que não são emotivas, que não possuem uma fé circunstancial, aquelas pessoas que não estão com Jesus apenas pelo que ele pode fazer, mas sim pelo que ele pode ser. Nessas pessoas, como diz aqui, a palavra frutifica. Ou seja, a pessoa, ela produz os frutos do Espírito Santo. E assim Deus passa a ser glorificado na vida dela. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira rica e abundante.